Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 29 de agosto de 2021. Vamos falar hoje sobre o segundo vídeo sobre as consequências das sanções sobre a Rússia e atrelado a isso a política repressiva de Putin. A presidência de Vladimir Putin foi marcada por inúmeros assassinatos, aparentemente iniciados pelo Kremlin, como aqueles da jornalista investigativa Anna Politkovskaya em Moscou em 2006. Inscrevam-se no canal, ajudem o canal a crescer, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Muito obrigado. Alexander Litvinenko, em Londres, também em 2016, e o líder da oposição, Boris Nemtsov, foram também assassinados a mando do Kremlin em 2015. Muitas outras tentativas concluídas ou mal sucedidas em vidas das pessoas. Tais assassinatos também foram revelados ou suspeitos no exterior, em Catar, Londres, Washington, Berlim e Viena. O FSB é a antiga KGB, certo? É o atual e moderno serviço secreto da polícia secreta russa. O FSB mantém um esquadrão de assassinatos em casa e no exterior parecem ser o padrão de Vladimir Putin. Para entender como funciona o regime de Putin, é preciso para primeiro entender sua natureza neopatrimonial. Em regimes como o de Putin, governantes personalistas se agarram ao poder através de um sistema de relações pessoais, que é baseado em relações informais de lealdade e conexões possibilitadas pela fraqueza das instituições na sociedade russa. Regimes semelhantes proliferam na África, Oriente Médio e em países pós-soviéticos. Esses países tendem a obter legitimidade, principalmente de recompensas para as elites em população em geral. Quando eu falo pós-soviéticos, são aqueles atrelados à União Soviética ou países que eram da União Soviética e hoje não fazem parte desse Estado-União aí chamado União Soviética ou outro nome que eu valha. O que eu quero dizer com autocracia neopatrimonial equivale à autocrítica cleptocrática, um regime que depende em grande parte da capacidade de seu líder de manter poder e subornando grupos politicamente importantes para garantir que ele possa permanecer no poder contra o interesse inclusive da maioria da população. Para sustentar a lealdade das elites, os líderes dos regimes neopatrimoniais permitem que seus membros de elite tenham acesso a rendas ilícitas pelo patrocínio e corrupção. Presidentes neopatrimoniais fazem pouca distinção entre o público e o privado, e os cofres públicos servem rotineira e extensivamente aos interesses privados do governante e seus asseclas, dilapidando o tesouro do Estado para seus próprios interesses. Consequentemente, o regime de Putin estabeleceu um sistema de enriquecimento para seus círculos e elites mais próximos, que depende da extração de recursos dos cofres públicos por meio de compras públicas privilegiadas, manipulação de estoque, remoção de ativos e comércio privilegiado. Sob uma lógica semelhante, quando se trata de uma abordagem mais ampla, população, os regimes neopatrimoniais compram sua lealdade por meio da redistribuição de benefícios e propinas. Assim, para garantir o apoio da população russa, Putin e seus amigos políticos do Kremlin redistribuem recursos por meio de pagamentos dos cofres do Estado na forma de cargos, pensões, subsídios e salários. Como cleptocrata autoritário, Putin, acima de tudo autoritário, tem medo da democracia, mas também da transparência e das liberdades de associação tradicionais e dos meios de comunicação. A ameaça real ao seu poder não vem da OTAN ou do Ocidente, mas do seu próprio povo. Nem mesmo um homem forte como Putin está seguro. Seu primeiro grande choque foi a onda de revoluções coloridas na Geórgia em 2003, Ucrânia em 2004 e 2005 no Quirguistão. Ele respondeu legislando controles rígidos sobre a sociedade civil na Rússia em 2005. Em fevereiro de 2007, ele voltou sua fúria contra os Estados Unidos, em seu grande discurso anti-americano em Munique. Esse discurso pode ser visto como um balão de ensaio. Putin era, surpreendentemente, ele foi até convidado para a reunião de cúpula da NATO em Bucareste em abril de 2008, onde declarou que a Ucrânia não era um país. E a OTAN não conseguiu oferecer à Ucrânia e à Geórgia planos de ação como sócios da OTAN. Percebendo o Ocidente como fraco, Putin optou por pequenas guerras para estimular o nacionalismo russo e aumentar sua popularidade doméstica. Sua guerra de 5 dias na Geórgia, em agosto de 2008,
foi um grande sucesso popular na Rússia. Pela primeira vez, sua taxa de popularidade atingiu 88%, de acordo com pesquisas na época. A conclusão óbvia de Putin foi que o pequeno vitorioso Putin, as guerras eram o melhor meio de aumentar sua popularidade e autoridade em casa, através de sua Revolução da Dignidade de novembro de 2013 a fevereiro de 2014. A Ucrânia entregou outro grande choque democrático a Putin, mas também lhe deu uma oportunidade. Agora ele estava preparado militarmente. Ele aprendeu e anexou a Crimeia. Os russos adoraram porque para eles a Crimeia era o perdido paraíso de férias soviético. Mais uma vez, a taxa de popularidade de Putin aumentou, desta vez para 86%. Nos últimos 3 anos, no entanto, caiu para 35%, assim como a confiança do público nele. E atualmente, essa confiança está em torno de 20%. Enquanto um terço liberal da população se opõe a Putin, outro terço apoia e o terço restante é indiferente. Putin desenvolveu uma técnica peculiar de uso de empresários russos próximos ao Kremlin e sua odiosa política externa. Ao delegar atividades militares no exterior para empresários russos, ele pode explorar seu empreendedorismo, economizar dinheiro e alegar plausível negabilidade. Um exemplo significativo foi o banqueiro de investimento Konstantin Malofeev, que financiou atividades separatistas privadas no leste da Ucrânia em 2014, o que lhe valeu a sanção dos Estados Unidos da América. Maloyev, desculpa, falei Malofeev, mas Maloyev é designado porque ele é responsável e cúmplice e se desenvolveu em ações políticas que ameaçam a paz, segurança, estabilidade, soberania ou integridade territorial da Ucrânia. E materialmente auxiliou, patrocinou, forneceu material, financeiro, suporte ideológico, bens ou serviços para o que está acontecendo em Donetsk através do exército russo, que hoje eles chamam República Popular de Donetsk. A sanção dos Estados Unidos da América parece ter sido eficaz nessas sanções contra Maloyev. E ele, inclusive, por causa dessas sanções, desapareceu da exibição pública. Um operador privado mais importante do Kremlin é Evgeny Prigozhin. Sua empresa militar privada, Wagner, que também opera na Ucrânia, na Síria, Líbia, República Centro-Africana e outros países da África. O Tesouro dos Estados Unidos da América está visando principalmente aviões privados, iates e empresas de fachada associadas a Evgeny Prigozhin. Então estão visando para sancionar, já está sancionado esse empresário e também está visando no sentido de segurar, resgatar esse material, essas propriedades desse empresário russo ligado ao Putin no exterior. O financista russo, por trás da agência de pesquisas da internet e suas tentativas de subverter processos democráticos americanos pelo mundo. Ainda mais importante é Oleg Deripaska, o importante oligarca russo intimamente ligado ao Putin, que figurou com destaque na investigação de Robert Mueller. Os Estados Unidos o designaram por ter agido ou supostamente agiu em um nome de, diretamente ou indiretamente, em nome do governo da Federação Russa. Ele afirma ter representado o governo russo em outros países. Outro oligarca proeminente do Kremlin é Igor Sechin, o executivo-chefe da estação Rosneft, que se pensa para ser efetivamente responsável pela política russa na Venezuela. Na Geórgia, o Kremlin se beneficia do oligarca russo georgiano, politicamente dominando Bidzina Ivanishvili. Na Grécia, o soviético Ivan Savvidis serve as causas do Kremlin. Deripaska manteve ligações estreitas com o Kremlin e é ex-agente de campanha de Donald Trump também. E Paul Manafort começou, e também com o ex-gerente da campanha de Donald Trump, que chama-se Paul Manafort, e começou a trabalhar para ele em 2005, ou seja, então eles são muito próximos. Isso pode explicar porque Donald Trump sempre, nunca fez nada significativo ou duro contra Vladimir Putin. A empresa de Manafort ganhou dezenas de milhões de dólares de seu trabalho para Deripaska e foi emprestando milhões de dólares por Deripaska também. O relatório Miller também ilustra como Putin reduziu a liberdade dos oligarcas. Muitos entendem que riqueza traz liberdade, mas o relatório Miller mostra que o oposto é verdadeiro na Rússia. Os russos mais ricos oligarcas se tornam mais subservientes, eles devem ser ao Kremlin a fim de preservar suas fortunas.
Quando eu falo o relatório Miller, é um relatório que foi feito sobre os oligarcas russos envolvidos em ações militares e paramilitares fora da Rússia e que foram, por isso, sancionados pelos Estados Unidos da América por eles trabalharem em nome de Vladimir Putin, ou seja, o Kremlin. Bom, pessoal, como vocês podem ver, as sanções, né, não são apenas contra, vamos dizer assim, o governo russo, contra as empresas estatais russas, mas também contra o que eles chamam de oligarcas, que são bilionários e mega milionários que, associados ao Putin, por uma questão de subserviência, eles praticam ações militares e outras ações no exterior a pedido do próprio Putin. Eles criaram empresas, tais como eu falei do exemplo do Grupo Wagner, entre outras empresas, que atuam em diferentes partes do mundo. E no nosso caso aqui específico, que a gente está analisando os impactos dessas sanções sobre a Ucrânia. Opa, desculpa. Então, essas consequências, elas vão também às pessoas ligadas ao presidente Vladimir Putin. Elas não se restringem apenas, e também não se restringem a esses que eu citei. Eu citei alguns exemplos mais notáveis, né? Mas existem banqueiros, existem diretores e presidentes de empresas estatais que também estão sendo sancionados, né? Se eu fosse citar todos, daria 2 vídeos só para contar a história de cada um, o que cada um fez. Então, essas consequências, elas vão muito além do que às vezes se imagina. E essas pessoas têm restrito a sua circulação, a emissão de visto, elas não podem viajar para a Europa, elas não podem viajar para os Estados Unidos da América, Canadá e outros países que aderem a essas sanções. E assim como alguns produtos não podem ser exportados do Ocidente para a Rússia, o que dá um certo estrangulamento na produção de bens e serviços russos. Então o impacto é grande, mas a Rússia até agora tem conseguido sobreviver, né? Eles têm dado uma de turrão, o povo sofre, mas o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia, ele continua firme no seu propósito de não se curvar ao Ocidente, de não abandonar a Ucrânia, de não abandonar a Geórgia, entre outros. Ele quer se mostrar que ele é um imperador, que ele, de fato, tem capacidade de fazer guerra contra o mundo, contra a Europa, ou contra os Estados Unidos, ou contra quem ele quiser. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo, obrigado aos que estão inscritos no canal. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito. Peço que ajude a fortalecer o nosso canal. Compartilhe com suas redes sociais e não esqueça de, por favor, dê um like. Ajude o nosso canal a crescer. É muito importante esse fato. Precisamos muito do seu like e da sua inscrição. Abraço a todos, saúde, Deus abençoe, paz e bem.